Olá, Spillers! E bem-vindos a mais um episódio de Spilling the Crime, um podcast de crime apresentado por mim, Humberto. E por mim, Jonas. Bem-vindos, malta nova, estamos olá, quase olá. nos 400. Eu acho que vamos estar nos 400 quando isto sair. Como Tenho esse feeling. assim? Oh my god! Para quem não nos conhece, neste espaço falamos sobre todo o tipo de crimes Tudo. de forma descontraída. Bem, depende do crime. Este aqui não sei se é Sim, assim tão alguns mais descontraído. descontraídos do que outros. Do que é que nós vamos falar hoje? Ora, hoje vamos falar sobre um casal, Lisa e Joel Guy, que foram encontrados mortos na sua própria casa. A cena do crime, um caos autêntico. Na investigação, o culpado foi apanhado graças a câmaras de vigilância que, todas juntas, permitiram reconstituir os seus passos antes e depois do crime. O motivo? Dinheiro para plásticas. Como assim? Intrigado? Queres saber quem foi? Nós contamos tudo. By the way, este crime fala sobre homicídio e outros assuntos sensíveis. Vocês estão avisados e por isso vamos começar. Vamos mais ou menos começar. Então. Antes queria falar sobre duas coisas. Ok. Primeiro, terminou a tua participação no programa Traidores, da SIC. Sim. E gostava de dizer que estou muito orgulhoso de ti. Porque sabia o quanto tu querias isto e fiquei muito orgulhoso da tua prestação. Não sei se queres fazer algum tipo de comentário que possas fazer ou dizer como é que foi a experiência. A cena que eu posso dizer é que eu sou fã deste tipo de programas e não estava de todo planeado eu entrar nisto, mas quando apareceu eu inscrevi impulsivamente e acabei por entrar, e à medida que fui passando nos castings deu-me ainda mais vontade de ficar e de querer muito isto, e foi sem dúvida um aniversário diferente, foi um desafio super desconfortável, divertido, exciting, bué à toa, mas foi muito giro. Amava ter chegado até ao fim, mas não foi possível. Acho que quem ganhou foi merecedor do prémio final, mas nesta altura que vocês estão a ver o episódio já sabe quem é que ganhou. Parabéns a vocês, eu acho que foi impecável e não há assim muita coisa que eu possa dizer, a não ser que se houver um Traidores 2 e se chamarem participantes antigos eu estou disponível, ou então um Traitors All Stars tipo global. Eu falo muito bem inglês. Temos muitos ouvintes que vieram através do programa, portanto tens pessoas que continuaram contigo. Sim, pá, se vocês quiserem que façamos um episódio à parte só a falar sobre isso, digam-nos e eu vou tentar ver se pudermos. Sim. Mas agora temos uma coisa ainda mais importante para falar. Para além disso, antes de começarmos o episódio, gostávamos de deixar uma recomendação de um podcast que começámos a seguir mais ou menos recentemente. Como vocês sabem, nós antes fazíamos episódios em inglês. Para quem, quer dizer, há pessoas aqui que podem ser novas. Nós começámos por fazer episódios em inglês, depois passámos para português. Não foi por não gostarmos da língua portuguesa, mas simplesmente achámos que era um tema muito pouco falado em Portugal e não íamos ter público. Desde que começámos a fazer episódios em português, começámos a conectar-nos também com quem fazia True Crime em Portugal, que é muito pouca gente, e a maior parte das pessoas que fazem estão associadas a rádios muito grandes. Mas descobrimos a Diana, que tem um podcast chamado Conexão Criminal. O podcast é brutal. É tão fixe, foi ele que me apresentou e eu agora não passo uma semana sem ouvir. É tão calmo, a maneira como ela fala parece que estamos no mesmo sítio que ela, e ela está-nos a falar enquanto bebemos um copo. E é brutal como é que ela sozinha consegue fazer a nível de tipo tudo, a imagem do Instagram, a qualidade do som, os áudios, é espetacular como é que ela sozinha faz isto. Eu gabo-lhe é spilling approved. Muito approved. Portanto, é isso, vamos deixar-vos com o trailer dela. O último episódio que ela fez foi sobre Aileen Wuornos, ou Dama da Morte. É uma das serial killers mais famosas de sempre. Portanto, se quiserem saber mais sobre este caso, passem lá. E vamos deixar-vos agora com o trailer da Diana. Olá, o meu nome é Diana Domingues e sejam bem-vindos ao podcast Conexão Criminal. Um podcast sobre crime totalmente em português. Todas as semanas trago-vos um caso diferente, desde assassinos, desaparecimentos, crimes resolvidos ou por resolver. Vou dar-vos todos os detalhes dos casos e as possíveis teorias. Se gostas de investigação criminal, aqui tens conteúdo para ti, qualquer que seja a tua preferência. Por isso, senta-te confortavelmente e ouve estas fascinantes e aterrorizantes histórias. Portanto, perceberam que é bom, não é? Já sabemos que alguns de vós já a seguem porque ela é super conhecida, mas para quem não conhece,
E para quem conhece na mesma, passem por lá, sigam, temos a certeza que não se vão arrepender. Os episódios de Conexão Criminal saem às sextas-feiras e os nossos saem às segundas-feiras. Ótimo, Portanto, perfeito. vocês começam a semana connosco e terminam com ela. É brutal, Exatamente. eu acho que é muito fixe. Mas pronto, agarrem o vosso copo, Porque o spilling vai começar. Eu sempre agora que bebo Summersby, o gás todo vem para a minha boca e eu sinto que estou a engolir líquido e gás. É por isso que me apetece arrotar. Então, mas se isso tem gás, claro que o gás vai para a tua boca. Querias que fosse Não, para mano, eu onde? queria beber, mas sem estar com a boca cheia de ar. Mas é uma bebida com gás. Mas isto só me acontece na lata, não me acontece nas garrafas. Tinhas de pôr no copo. Pois. Bem, já estamos a começar. Já demos cabo da Summersby. Mas Summersby, não aprovamos Summersby em lata. Eu quero- Entra o gás todo na boca Summersby- e arrota-se Summersby em copo. manda-nos qualquer versão. Eu aceito, eu aprovo, eu quero. Portanto, o caso. Desta vez começamos com... Yeah. Desta vez é que para de pedir coisas às pessoas. É que tu pedes cara podre. Tipo, mandem-me uma caixa de 6 Summersby cá para casa. Tipo, não. Já. Não. Sim! Hoje vamos começar pela cena do crime que ocorreu em Knoxville, Tennessee, onde o casal Lisa e Joel Guy foram encontrados mortos na sua casa na noite em que se iam aposentar. Quando a polícia chegou ao local, havia um cão a uivar em casa e havia partes de corpo por todo o lado. Sim, em todo o lado da casa. Havia também sangue por todo o lado. Das duas, uma, ou ficou com o trabalho a meio ou estava-se a borrifar. Yeah. Mas, espera, quem é que são as vítimas deste crime? Portanto, as vítimas, para conhecermos um bocadinho melhor, portanto, Lisa e Joel Guy eram casados já há 31 anos. Poça! Joel era um homem trabalhador. Joel. Era um homem trabalhador, trabalhava como engenheiro, principalmente na área da canalização. Lisa, por sua vez, era uma record keeper. Não sei o que é, deve ser um nome fancy para secretária. Tu sabias, eu aprendi para aí, não sei se foi esta semana ou foi a semana passada, que os coveiros já não se chamam coveiros, Como é que se chama? técnicos de profundidade. Epá, foda-se, não pode ser. Estás a falar a sério? Ouvi isto num podcast. Não, estás a falar Eu acho que sério. foi no Eixo do Mal, mas não tenho a certeza. Se foi no outro. Ei, Ou no Irritações. Se Olha, for não sei. verdade... Ei, Logo procuramos, podemos tentar procurar o anúncio. Ela trabalhava como record keeper e também como secretária numa empresa de engenharia em Knoxville. Knoxville dá a ideia de ser aquela cena assim, tipo, pequena. E pronto. Joel tinha 3 filhas de um casamento anterior e em 1988 Lisa e Joel tiveram um filho juntos. Joel Michael Jr. Guy Jr. Adorava as cenas que eles tinham, tipo o Junior e o Senior e o... Imagina, João Jr. Eu sou Humberto, quer dizer, não vou dizer o meu último nome, mas eu sou Junior. Porque eu tenho exatamente o mesmo nome que o meu pai. Mas o meu pai queria me chamar também de Carlos. Eu acho que é falta de originalidade. Bem, a Não Lisa- vou atacar a minha mãe outra vez. A Lisa era uma mãe dedicada, eles gostavam muito de estar ao ar livre. Em 2016 o casal planeava reformar-se, estava a preparar essa nova fase da sua vida. Tinham, tal como todos os pais, gastos a maior parte do seu dinheiro a tomar conta dos seus filhos e agora queriam o seu merecido descanso, como muito toda a bem. gente. Pela altura do Thanksgiving, a Lisa tinha tudo preparado, tinha decorado a casa para receber as suas irmãs, enteadas, os netos e o filho Joel, que regressaria a casa para o feriado, pois já fazia algum tempo que ele não vinha à casa. Joel, by the way, o Junior, estudava quase a 1000 km de distância. Era, portanto, uma altura muito feliz para o casal, aquela cena de casa cheia. Não que os nossos natais sejam parecidos a isso, mas sim. Mas isto é tipo Thanksgiving. Eu acho que isto é um mês antes do Natal, no final de novembro, acho eu, que é Sim, é por por esta volta dessa altura. E normalmente os americanos, quando vivem muito longe, ou tentam estar no Natal ou no Thanksgiving, normalmente é isso, mas é uma cena lá, nós cá não festejamos Não isso. temos Só em isso. português seria o quê? Hã? Em português a tradução seria o quê? Obrigado, Yves? Thanks- Véspera de obrigado? Não, é dar as boas Thanksgiving. Dar Dar- o dia das boas graças. Pois, uma coisa assim. Acho que é assim que eles fazem. Muito bem, voltemos. Tudo parecia bem, tudo estava calmo, mas passado 2 dias, a Lisa foi dada como desaparecida pelos colegas de trabalho. Faltou ao trabalho no dia em que seria a sua própria festa de apresentação. Os seus colegas tentaram ligar e ninguém atendia ao telefone, algo que era muito invulgar para Lisa. Também, isto era numa vila pequena, né? Portanto, À medida que o dia avançou, assim foi crescendo a preocupação dos seus colegas, que por fim decidiram ligar para a polícia.
Os polícias foram então à casa do casal, falaram com alguns vizinhos, confirmaram que os carros de Lisa e Joel eram aqueles que estavam estacionados à porta de casa. Isto é sempre um red flag. Yeah. E que era possível ouvir um cão a ladrar dentro de casa. Funny. Portanto, aqui começa a haver um clima de desconfiança e perceber que algo realmente não estava certo. A polícia também tentou ligar-lhes, mas sem sucesso. Vendo pelas janelas, a polícia conseguia distinguir um saco de compras com coisas lá dentro, tipo carne e gelado, que é uma coisa que não faria sentido tu deixares ali Por arrumar. por arrumar. Na parte traseira da casa, através da porta, conseguiram espreitar e sentia-se muito calor naquela divisão, bem como um odor muito forte a químicos, pelo que a sua preocupação foi crescendo e foi decidido que tinham de entrar em casa. Conseguiram ter acesso pela garagem, que tinha uma porta de entrada para a casa. Pessoal, spoilers. Quem quiser sair é agora, porque isto vai ficar... Vamos entrar. Sim, vamos entrar dentro da casa e isto é um bocado surreal. Yeah. Mas pronto, ao entrarem na casa, a casa estava um forno. Estava super quente. Na zona da entrada haviam compras espalhadas, fezes de cão pela casa e ninguém respondia à polícia que os ia chamando. À medida que foram subindo as escadas, começaram a perceber-se de manchas castanhas nas paredes, de um líquido que parecia ser sangue. Ou seja, normalmente aquilo escurece quando passa algum tempo. Portanto, isso se calhar já tinha acontecido há umas horas, pelo menos. A polícia ia entrando devagar para confirmar que não havia nenhum suspeito ainda em casa. Havia sangue por todo lado. E no topo das escadas encontraram uma pilha de roupa cheia de sangue, que parecia ter sido cortada de um corpo. Até que, por fim, os investigadores começaram a encontrar partes de corpos, como mãos no meio do chão. Isto foi tipo horrível. Horrível mesmo, a cena do crime. Este episódio, by the way, é baseado numa série chamada Killers Caught by Camera, algo do género, que é muito, muito, muito fixe. Eu super recomendo. É fixe, é creepy, porque nós vemos as pessoas a fazer coisas, de certa maneira. Não, acho que não há nenhum em que se veja mesmo. Não, a fazer coisas, o antes, o sim, depois. Sim. Não vemos nenhum crime Sim. a acontecer. Mas conseguimos ver a zona do crime, etc. Portanto, acho que é uma série mesmo muito fixe, está muito fixe. Perante isto, os polícias decidem recuar, portanto, a partir do momento em que veem realmente uma mão no meio do chão, decidem recuar e abandonam o local exatamente da mesma forma que entraram, porque aquele local havia agora transformado-se numa cena de crime. Inicia-se, portanto, a recolha de provas, possíveis armas do crime, dinheiro, produtos de limpeza, porque era necessário perceber de quem eram aquelas partes do corpo e quem é que tinha cometido este crime. Uma coisa que se achou estranho foi que haviam várias garrafas de detergente e outras soluções de limpeza. Para além disso, havia também sinais de luta, havia coisas tombadas pela casa. E isso também era importante para a investigação. Na WC da suíte haviam 2 contentores azuis gigantes e estavam lá 2 torsos de corpos. 2 torsos de corpos. 2 torsos, né? 2 torsos. Ok. E estavam lá 2 torsos de corpos. Deve ser só 2 torsos. 2 Porque torsos. percebe-se que é de corpos. Sim, ok. E estavam lá 2 torsos. Torsos! E estavam lá 2 torsos. A polícia concluiu que são pelo menos 2 corpos. Mas o pior ainda estava para vir. Na cozinha, o fogão encontrava-se ligado e uma panela gigante estava ao lume. Quando os investigadores abrem a panela, encontram uma cabeça Óbvio que isso é uma humana. cabeça. Portanto, a teoria que está à altura é que alguém se deu a um incrível esforço para se desfazer dos corpos, mas que por algum motivo foi interrompido a meio do processo. O trabalho não estava completo. Portanto, ou foi interrompido, ou saiu, ou não quis saber das consequências. Nós não sabemos nesta altura. Uma das coisas que eu gosto muito nesta série é eles têm pequenos breaks em que uma psicóloga criminal nos explica alguns factos da série, e uma das coisas que eu curti foi esta explicação que ela deu sobre o facto de desmembrar um corpo. Para nós é um acto muito atroz e violento e macabro, e ela diz que objetivamente é. No entanto, para a pessoa que está a cometer aquilo, é como se o corpo da pessoa se tornasse num problema. Portanto, eles já não veem o corpo como uma pessoa com vida, com história, com whatever. É simplesmente um problema que eles têm de resolver, e isso permite-lhes com maior facilidade proceder ao desmembramento das pessoas. Portanto, eles têm de se livrar daquilo.
Neste caso, nós vamos ver que isto tem aqui outro contorno, mas pronto. Mas mesmo assim, depois disto, eu não consigo... Ok, a pessoa matou a pessoa, não é? Mas o desmembrar não é... Mas é ainda mais macabro. Como é que uma pessoa... Quer dizer, se uma pessoa mata, se calhar tem a possibilidade ou a capacidade de desmembrar, se calhar... Não, o que aqui... É que muita gente faz... Muitos assassinos, mesmo que seja um ou dois, faz isto, acaba por fazer isto. Há de vários... Porque tem de se livrar do corpo, é a ideia que lhes escorre. Ok. Também acho que nunca vou perceber isto, portanto... Mas ainda bem, Ainda é bem, bom sim, sinal sim, que não sim. consigas relacionar. Não, É não só, considero. isto é uma tentativa muito longínqua de tentarmos perceber o que é que vai na cabeça desta gente. Atenção, não é suposto nós, sim, completamente normal, Não, percebo. nem consigo gerar uma opinião sobre isto, que é tipo... não sei. Eu acho que é um grande distanciamento a partir do momento em que tu matas ou desmembramento, pelo menos é o que eu acho, não sei. Mas na cabeça, como ela explica, ela deve saber muito. Ela sabe melhor do que eu, ou o psicólogo sabe melhor do que eu. Mas o que ela diz, atenção, o que ela diz não é que isto não é horrível. Sim. O que ela diz é, eles são capazes de fazer isto, porque isto é muito mais horrível do que matares uma pessoa. Que é problem Tu estás a solving. desfazer um corpo. Sim. É terrível, né? Tens de ter uma pessoa mesmo macabra. O que ela está a dizer é, a única forma que eles têm de conseguir fazer isto é realmente olham para aquilo como um problema. Ela não está a dizer que isto não é horrível. Isto é, obviamente, é horrível, né? Não estamos a discutir isso. Sim. Entretanto, há duas pistas que dão à polícia um breakthrough na investigação, que são 2 recibos do Walmart, de artigos que tinham sido comprados. Num deles haviam artigos como artigos usados para tratar feridas, como pensos e coisas desse género. E encontraram também outro recibo dos artigos que haviam sido encontrados nos sacos para arrumar. Com isto, a polícia enviou 2 agentes ao Walmart para tentar perceber se conseguiam ter acesso a câmaras de vigilância e etc. O Walmart era a poucos quilómetros da casa do casal. O recibo não só tem a hora da compra, como também o posto em que a mesma foi feita, pelo que foi muito fácil para a polícia ter acesso às imagens. Nas imagens, o que se descobre é, ao mesmo tempo, surpreendente e suspeito. Portanto, vocês sabem que existiram 2 compras. Yeah. Há 2 recibos. No primeiro descobrem, na primeira compra daqueles sacos da entrada, tinha sido feito por Lisa Gay. Nas filmagens tinha a mesma roupa encontrada na cena do crime, toda ensanguentada. Isto prova que no dia 26 de novembro Lisa estava viva e tinha chegado a casa com as compras, pela roupa e pelos artigos comprados. Yeah. Mas agora vem o segundo recibo. Emitido no mesmo dia, da parte da tarde, descobrem que a pessoa que está a fazer as compras tem ligaduras nas mãos, está ferido e está a comprar coisas para os próprios ferimentos. Ao ver o vídeo, a polícia percebe que já viu aquela cara nas fotografias que se encontravam expostas pela casa. Tum, tum, tum. E percebem que se trata... Sim. do filho do casal, Joel Guy Jr. Cabrão. A polícia começa a investigar Joel. Joel Guy Jr. e relação com os pais. Aqui é que nós vamos entrar, pessoal. É agora. Vocês já sabem a parte da cena do crime. Vamos agora falar do background. Joel vivia num apartamento a quase 1000 km de distância e estava a tirar um curso da Universidade de Louisiana desde os seus 18 anos. Ele tinha 28 agora e supostamente era um jovem inteligente. Estava a estudar para tornar-se um cirurgião plástico. 10 anos? Mesmo assim não justifica os 10 anos. Pela investigação, a polícia percebe que as irmãs eram muito próximas da família e que, pelo contrário, Joel parecia querer fugir da família. Aliás, foi ele que insistiu com os pais para ir para uma boarding school. Geralmente os putos querem evitar isto, mas Joel queria ir para uma boarding school. Estranho. Lisa e Joel pagavam-lhe tudo, mas tudo. Portanto, aos 28 anos. Renda, prestação do carro, combustível, tudo. O menino nunca trabalhou um dia na sua vida. E ao que parece, os pais pareciam estar fartos. Disseram que queriam se reformar e que iriam deixar de suportar. Isto causa, obviamente, grandes problemas. Desculpem lá, 10 anos? Eu ainda estou um bocado preso lá atrás de 10 anos. Ele estava a coçar a micose. Está bem, um curso de medicina, vá. 3 anos de licenciatura, Não, mais 2 não, de não. mestrado? Não. Um curso de medicina, 6 anos de licenciatura com mestrado,
mais Já com o mestrado em um ano comum, mais 7. 4 a 11. 5 anos de especialidade. Então eu consigo. Ok, já percebo. Então 10 anos não é assim tão loucura, se calhar. Sim, mas eles, a esta altura em que estão a fazer especialidade, já estão a fazer dinheiro. Portanto, ele está ainda nos primeiros 6. Enfim, com tudo isto, Joel torna-se o principal suspeito de todo este caso. E cabe agora à polícia construir o caso contra Joel Guy Jr. Supostamente no dia em que Joel Guy Jr. é filmado a comprar aquelas coisas, ele já devia estar de volta a Baton Rouge, onde vivia para estudar lá na Faculdade de Cirurgiões Plásticos. Mas por algum motivo, ele continua em Knoxville. Isto levou ainda a mais suspeitas. Uma melhor filmagem das compras mostra claramente que Joel estava ferido. A polícia tem também acesso à matrícula do carro do Joel sair do Walmart e conseguem rastrear a matrícula do carro e por onde andou nesses dias. Conseguem desta forma perceber que por esta altura Joel já tinha voltado para o seu apartamento e colocaram-no em vigilância enquanto os investigadores se dirigiam para lá. Quando lá chegaram, prenderam-no. Já no seu apartamento, a polícia encontrou outros recibos que mostravam que Joel tinha andado a comprar vários artigos ali na zona de Baton Rouge. Por exemplo, 17 dias antes do Thanksgiving, ele foi apanhado a comprar químicos como o Drano, deve ser uma coisa que eles usam lá, para limpeza e outros produtos. Estes produtos, sim, foram encontrados na casa dos pais no dia Thanksgiving. Existem também filmagens em que ele aparece a comprar uma mangueira, um borrifador de lexívia, e todas estas evidências foram sendo reunidas pela polícia como tentativa de provar a premeditação do crime. Porque existe uma diferença entre ser um crime premeditado ou não. Sim. A esta altura já não há grande dúvida por parte da polícia de que foi ele que cometeu o crime. A polícia confirmou ainda que estes artigos comprados encontravam-se então na casa dos pais em Knoxville e durante a investigação no local do crime a polícia descobre outra pista surpreendente. Preparem-se. No antigo quarto de infância de Joel, na casa do casal, e era lá que ele estava a ficar, é encontrada também uma mochila. E nesta mochila eles encontram um portátil. Mas não é o portátil que é importante. O importante é um bloco de notas que também estava dentro da mochila. Malta, nesse bloco de notas estava tudo escrito. Tudo o que vocês possam imaginar relacionado com este crime está descrito. Existem imagens na internet, portanto vocês podem pesquisar. Tipo, vocês veem, parecia tipo uma checklist do que é que ele tinha que fazer. Ele tinha planeado o que fazer aos corpos. A cada um era uma lista tipo checklist. Tudo o que é que ele precisava comprar, o que é que ele precisava fazer a seguir. E há aqui um ódio especial pelo pai, porque eu estive a ler alguma das checklists e ele dizia lá em relação ao pai, morte miserável ao pai. Porque ele devia achar que era o pai. Acho que a mãe lhe tapava mais a mãe devia ser mais benevolente com ele do que o pai, acredito. O objetivo era literalmente liquidificar os corpos, de forma a ver-se livre deles pelo sistema de canalização para que eles simplesmente desaparecessem. Através de outras filmagens da loja, conseguem mostrar que num Walmart em Louisiana, onde estudava, Joel tinha comprado os contentores gigantes que mais tarde foram encontrados na WC da suíte dos pais, com os torsos do meu... Obrigado. Apanhar também, comprar uma pá. Portanto, tudo isto mostrava que existia aqui um crime com premeditação. Portanto, ele tinha efetivamente a intenção de matar os pais. Sem surpresa, a esta altura voltam os resultados do DNA dos restos mortais encontrados na casa, que voltam positivo para Louisa. Sim, ele diz isto. Eu estive a ler as listas, ele dizia lá do tipo, desinfetar não sei o quê, porque já tem o meu DNA em todo lado. Estava literalmente tudo escrito. Yeah. Em todo lado, pessoal, detalhe a detalhe. É surreal esta lista. Surreal. Yeah. Perante isto, Joel Guy foi então acusado de 2 homicídios em primeiro grau e mais uns crimes de profanação de cadáver. Eu acho que esta é a melhor tradução. Se não for, peço desculpa, mas penso que seja isto e acho que é este nome que se está cá em Portugal. No julgamento, a defesa tentou ir pelo caminho óbvio, não é? Sim. Da insanidade. Mas a surpresa foi que Joel Guy Jr. recusou esta tentativa de defesa e quase até como se sentisse ofendido. Portanto, ele não queria que colocassem em causa a inteligência dele. Ele sentia-se... Pronto. Foi porque ele era um jovem super inteligente há 10 anos. O gajo é completamente passado, mas no julgamento a verdadeira versão do que aconteceu finalmente veio ao de cima. Então, primeiramente, ele matou o pai quando a mãe saiu para fazer as tais compras no Walmart. Foi comprar o gelado favorito do filho.
Filha de uma... Ai, nem posso chamar de filho de uma mãe, porque a mãe não tem É culpa. tipo, sim, mãe, vai comprar o meu gelado favorito, até já! Yeah, e depois vira-se para o pai. É mesmo... Não. Ele pensou dessa forma porque o pai seria o maior desafio. Isto, epá, uau. Matou num quarto extra que o gajo usava para a sala de exercícios. Olha, outros com sala de exercício. O pai foi esfaqueado várias vezes nas costas, ainda por cima. E o pai deu luta, deu os ferimentos que ele tinha. Isto foi uma cena que eu já ouvi em outros podcasts de True Crime. Se alguma vez formos atacados, é dar luta, porque pá, os ferimentos no criminoso foram importantes para o caso. E já em outros casos isto aconteceu, ou que tinham DNA na pele do criminoso, da vítima. Yeah. Portanto, lutem sempre, porque nunca se sabe o que é que... Ou fujam. Sim, é o melhor, mas... Quando a mãe chegou, nem teve tempo para arrumar as suas compras. Ele chamou-a lá acima e ele atacou-a e matou-a no topo das escadas. Depois, Joel Guy Jr. procedeu ao macabro desmembramento dos próprios pais. Descartilou o pai. Desarticulou. Porque descartilar era se ele tivesse cartilagens. Também tem, mas neste caso desarticulou. Desarticulou o pai pelas ancas e também ao nível dos ombros e mãos. A mãe foi decapitada e desarticulada ao nível dos joelhos. Fê-lo de forma a que estes coubessem nos contentores azuis enormes que tinha comprado. Apesar de tudo planeado, o plano falhou. E falhou porque o pai deu luta. Yeah. Infelizmente não foi a luta suficiente, até porque foi apanhado de costas e etc. Portanto, foda-se. Desculpem, mas este crime é assim um bocadinho macabro e este rapaz deixa-me enraivecido de raiva enraivada e eu estou assim um bocadinho a tentar controlar-me, que é para não me soltar aqui. Após o incidente, o Joel Guy viajou de volta para Baton Rouge, onde estudava, porque teve de ir procurar ajuda médica, porque ele estava com dói-dóis. Ele fez um dói-dói enquanto matava a merda... os pais. E foi, graças a Deus, ainda bem que ele estava aleijado, porque senão ele nunca teria sido apanhado. Ele foi para lá e foi por isso que o crime, a zona do crime ficou assim. Quando ele voltou para tentar resolver tudo o que tinha deixado, a mess que tinha deixado na casa dos pais, eis que a casa já estava vedada como uma cena de um crime. Portanto, a sorte aqui foi que ele abalou para ir ter cuidados médicos. Não deve ter querido ficar por ali, não é? Nem ir ao médico ali para não haver registro. Então foi, outra vez, viajou os 1000 km para ir procurar ajuda médica. E depois voltou outra vez os 1000 km para ir resolver a porcaria que tinha deixado. A sorte foi que a polícia já lá estava. Mas agora vocês perguntam, porque acho que ainda não falámos sobre a motivação. Yeah. E acho que a motivação é que torna também este crime tudo pior. Ainda pior. Nós já demos a entender que podia haver aqui motivos financeiros, né? Porque os pais queriam parar de lhe dar mesada. Sim, a esperança de Joel era que, matando os pais, iria receber todas as suas poupanças, assim, com o dinheiro de seguro de vida, mas havia um twist nesta motivação financeira. Ora bem, durante a investigação, a polícia descobre que Joel era homossexual. Aqui vemos Here we go again. Uma pessoa da comunidade LGBT, mais um homem gay, poça, e que tinha um parceiro que viveu com ele durante algum tempo. Por esta altura eles estavam separados, mas Joel continuava a querer esta relação, mas o outro rapaz não queria. Já na prisão, Joel faz uma chamada para este gajo em que refere a sua verdadeira motivação para cometer este crime. Basicamente, ele foi esta a chamada que ele pediu para fazer, depois de ser preso. Então Joel começa a chamada por dizer que está apaixonado por este homem há 12 anos, mas conseguia perceber que não preenchia nenhum requisito deste homem. Nem fisicamente, especificamente fisicamente. Mas ele dizia que eu posso fazer uma cirurgia bariátrica, eu posso colocar maçãs do rosto, eu posso pôr implantes faciais para deixar de ficar com este aspecto redondo. Ao que parece, o outro dizia que ele tinha um aspecto redondo. Simpático. Eu estou a tentar controlar-me muito para não passar da cabeça. Então ele diz que tem esta fantasia de que eles podiam ser felizes juntos se ele conseguisse ter dinheiro para fazer estas cirurgias. Uau, que fantasia! Ou seja, se ele fizesse cirurgias, o outro iria amá-lo. Claro que sim, claro que sim. Yeah. O Michael, pobre Michael, que era o coitado, responde-lhe que não sabe o que dizer, que está irritado, está perdido, está confuso.
Diz que está a tentar usar toda a sua energia para manter a sanidade mental. Eu também acho que... Eu também estou. Imagina do tipo, tu dizes a uma pessoa, eu não quero estar contigo. E esta parte dele ter chamado a outro redondo já deve ter sido em desespero. É tipo, eu não quero estar contigo. Deve ter a cara redonda. Não sei porque é que ele disse isto, mas pronto. Eu sei porque é que ele disse isto. Porque ele tem a cara redonda, efetivamente ele tem a E cara não é redonda. só isso. Também não há pescoço. Hã? Também não há pescoço. Pronto. Mas nós podemos falar dele, ele é o criminoso. Eu acho que o problema é a personalidade. Ou se calhar não gostava dele por causa da personalidade. Acho que nem sequer era o físico. Agora imagina, tu dizes tipo, não quer estar mais contigo e o gajo lembra-se de matar os pais para ter dinheiro, para fazer cirurgias e depois é preso e ainda te diz isto. E ainda mais surreal. 12 anos? Ele tinha 16 anos então. Pois, não, ele está apaixonado pelo outro desde a cidade. Desde os 16. Pelo que ele diz. Eu, olha, é assim, se isto me acontecesse, eu não sei, eu acho que não conseguia, eu não conseguia viver em paz comigo próprio. Portanto, é assim, se eu já rejeitei alguém... Merda. Se eu já rejeitei alguém, vocês são lindos, está bem? Desculpa. Podem dizer não. É ok. Há pessoas tóxicas por aí. Podemos ir embora só. Não se preocupem. Está tudo bem. Não vou conseguir continuar. Sim. Vocês podem... Ai, tem que nos chamar de bolinha. Malta, e cirurgias não resolvem, está bem? Não, cirurgia não traz o amor. O interior vai continuar podre. É, e se for para Lamento. gostarem mais de vocês, tudo bem, mas é assim, juntem o dinheiro, não é? Não mudem por ninguém, nem o vosso interior. As pessoas têm que gostar de vocês por vocês. Não é uma cirurgia, não é mudar em personalidade. Eu já caí nesse erro de mudar-me para agradar a outra pessoa e é erradíssimo. Nunca façam isso. Não façam isso. Há alguém aí fora para vocês. Pode E se ser não que houver, demore um podem tempinho. ser felizes sozinhos também. Se quem não gostar de mim, quem gostará? Tal, bimbas, me, myself and I. Me, myself and I. Toma, mais. É a tagline do anúncio de leite. A beleza está por dentro. Toma, eu atraio aquilo que manifesto. Toma. O mais creepy no meio disto tudo é que, se pensarem, ele esteve lá durante o feriado de Thanksgiving, em que toda a família esteve reunida, e durante todo este tempo o bloco de notas com tudo o que iria acontecer estava lá, guardado na sua mochila, enquanto ele fingia estar a viver um bom momento em família. Que filha da mãe. Eu só imagino do tipo, se a mãe dele fosse daquelas mães tipo bem metidas, bem enxeridas, estás a ver? Daquelas tipo que entram e dizem, deixa-me ver o que é que o meu filho tem aqui guardado nesta mochila que trouxe. E tinha dado de caras com aquela merda, pá. Ele teve muita sorte. Sorte, azar, sorte, sei lá. Isto é tudo uma tristeza. O que vale é que ele está preso e vai lá continuar. Pá. Sim, é verdade, a gente não disse, mas tipo, ele ficou preso para sempre. Obrigado. Foi isto. Tipo, é a melhor cena Yeah. que... Nós não sabemos a reação das irmãs, não há assim nada de Não, porque isto aqui, a ideia basicamente deste documentário é mostrar como as câmaras podem ajudar a reconstituir crimes e tentar perceber quem é que é o culpado. Sim, há câmaras em todo o lado. Neste caso foram vitais para perceber quem é que fez aquelas compras, por exemplo, para o apanhar a fazer aquelas compras todas naquelas lojas todas. Até podem tirar o proveito de uma situação dessas, do estilo, vocês estão a ser, se alguém vos quiser fazer mal, vocês digam, então façam, estão a ser gravados por toda a gente aqui. Exatamente. Eu já pensei nisto 1000 vezes. Já. Eu diria isto e muito provavelmente iria levar na boca na mesma. Pois. Mas eu iria pessoalmente estar gravado e vocês vão ser caçados. Eu continuo a dizer fugir e ligar a alguém. Sim, sim. Fugir e ligar a alguém. Sempre fugir. Eu já fugi. Malta, eu às vezes tenho esse pensamento, tipo, seria ridículo eu agora começar a correr feito doido? Pá, Não. Caguei! Não, vocês estão a ver aquela prova de atletismo, é um momento. Caguei! Eu já fugi, eu sei que estamos no final, mas eu já fugi de uns assaltantes. Eu acho que nunca corri tão rápido na minha vida. Mas eu pensei, eu vou fugir, eu tenho que fugir porque eles vinham atrás de mim. Eu corri tanto, mas tanto. Pá, foi a melhor cena que eu fiz. E hoje em dia, vir costas e fujo se for preciso. Eu também, eu não tenho vergonha nenhuma. Não, Se eu em caso de dúvida, corro. Caguei. Faz quando eu estou a fazer uma prova, sei lá, tipo, ninguém interessa. Pensei, eu estou a fugir para a minha sobrevivência. E vocês vão correr muito. Só estou a imaginar a correr pelo meio de Lisboa. Zoom, zoom! Vai à toa. Mas pronto, Spillers, foi Malta, mais... Jonas não disse infelizmente uma única vez! Palmas! Imagina um sabor do outro mundo. Opa. Summersby.
Obrigado a É todos. isto. Obrigado por nos seguirem em todas as plataformas. Yeah. Somos quase 400 só no Spotify. Obrigado. E somos mais nas outras plataformas. Onde vocês estiverem a ver, subscrevam, falam, comentem, Yeah. partilhem, não vos custa nada. E mais uma vez, obrigado, está a ser surreal. Este é o episódio 40. Estamos 40 quase episódios. nos 50. Uou, 40 semanas. Tá bem. Então bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau, malta. Spoilers. Adeus, bebam muito. Ui, ui. Ah, o Humberto fez anos. Ah, yeah. Parabéns! Tchau.